E como nós estávamos falando, né, nós temos algo muito interessante para comentar aqui sobre o versículo que nós escolhemos aí para texto bíblico que nós escolhemos para poder falar sobre ele. Eu tive que mudar aqui de telefone porque o outro telefone está descarregando. E esse aqui também não está com uma bateria muito recarregada não, mas ainda dá para poder falar alguma coisa, né? Mas nós vamos ler aqui o texto bíblico que está aí sendo colocado para que nós possamos fazer aqui um breve comentário sobre ele. E o texto bíblico então diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 17, que diz: por isso não desanimamos, né? Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Louvado seja Deus. Eu vou recolocar aqui esse texto só para a gente poder estar se baseando aqui, que eu não vou poder usar o outro telefone. Eu vou repetir aqui o texto por escrito. E então, está aqui uma palavra que começa com um incentivo para todos nós. Um incentivo para nós não desanimarmos diante das lutas, das provas, das situações de dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. E é muito importante isso, porque naturalmente as pessoas são provavelmente muito limitadas, nós todos somos muito limitados, né? E aí, quando vem situações de dificuldades, a gente muitas vezes até chega a um certo desespero. E o cristão, ele tem que ter muito cuidado quanto a isso, porque nós não precisamos estar nessas condições. Não que nós não venhamos a passar por provas, não. Mas nós devemos enfrentar as provas com a serenidade que Deus nos proporciona. Nós temos alguém ao nosso lado, que é Deus, que é todo-poderoso, e seja qual for a situação. Nós devemos sempre pedir a orientação, a graça de Deus sobre a nossa vida, para nós trilharmos um caminho certo, um caminho que vai conduzir a boas realizações na nossa vida. E muitas vezes nós, quando não temos essa direção, a direção do Espírito de Deus, nós vamos na direção do nosso coração, o que normalmente acarreta situações de dificuldades, situações que vão trazer problemas sérios para as nossas vidas, quando nós seguimos o nosso próprio coração. Quando tudo começa a dar errado, pode ter certeza que tem aí o nosso próprio dedo, o nosso próprio desejo, a nossa própria arrogância naquilo que nós estamos realizando na nossa vida, porque Deus, ele sempre traz para nós a providência necessária. Com ele, com certeza nós também vamos passar lutas, mas é preciso nós seguirmos as orientações do Espírito de Jesus Cristo para nós podermos ter uma serenidade nesses momentos, para nós podermos enfrentar essas situações com cautela, com cuidado e com todo armamento espiritual que nós temos à nossa disposição, que a Bíblia fala, né? As armas do Espírito, os frutos do Espírito também devem estar na nossa vida. Nós temos o Espírito de Deus conosco e por isso nós devemos louvar ao Senhor, glorificar a Deus, porque Ele nos dá tudo isso que nós necessitamos para enfrentar as adversidades. Não desanimamos,
Porque, ou pelo contrário, né? Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia.